Meus irmãos, mais uma vez, vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Dessa vez eu quero falar da obediência às autoridades, a qual é um mandamento do Senhor, né? E com base nesse assunto, eu quero ler aqui em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, a carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada para os cristãos romanos. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Porque esse motivo também pagais tributo. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então eu quero aqui em rápidas palavras estar falando um pouco desse assunto que é meio espinhoso, meio difícil e meio delicado de falar. Quero aqui com a graça do Espírito Santo falar um pouco sobre ele. Então nós vamos aqui de versículo por versículo, do 1 ao 7, para nós entender. Então a Bíblia começa falando: todo homem esteja sujeito às autoridades. Então quando fala sujeitos, nós devemos entender o que? Todo homem esteja em obediência às autoridades. Então aqui essa palavra grega, sujeição, ela significa o que? Obediência absoluta. Isso aqui Paulo usou essa palavra aqui para falar da obediência dos soldados ao seu superior da época. Então a escritura faz, nós devemos entender e interpretar a Bíblia ali no contexto global, onde a Bíblia fala que nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então nós devemos entender o que? Nós temos direito de obedecer às autoridades, seja ela presidencial, seja ela como prefeito, pastoral, ou de alguma forma, nós temos que obedecer elas desde que elas estejam em coerência, em concordância com a palavra do Senhor. Nós vemos ali em Atos, no capítulo 4, quando Pedro está pregando a palavra de Deus, Pedro está pregando com autoridade, com intrepidez e ousadia, e os soldados romanos pegam ele e fala para ele nunca mais falar sobre aquele nome. Aí Pedro olha assim para eles e fala: ora, importa-vos obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, mas o próprio Deus, na sua palavra, não mandou que nós sujeitasse às autoridades? Sim, só que desde que não ofende a palavra de Deus. Então nós devemos submeter, obedecer, respeitar, honrar a essas autoridades, desde que elas não estejam contrárias à palavra do Senhor. Então, está querendo dizer isso. Quando a obediência à autoridade civil exigir desobediência à palavra de Deus, assim não é para nós obedecer. Então é para nós atender as leis do Brasil, sim. É para nós usar o cinto de segurança, sim, porque é para o nosso bem, não é contrário à palavra de Deus. É para andar ali na velocidade onde está a placa, está mostrando 80, sim. Onde está mostrando 120, sim. Está mostrando 40, sim. Mas desde que o que? Não inflija a lei superior, que é a lei de Deus. Nós podemos ver ali em Daniel, no capítulo 3, 4 ali, que o próprio Deus já tinha determinado para nós ser sujeitos, né, às autoridades. Mas nós vemos ali em Daniel que o rei Nabucodonosor, ele implanta ali uma lei
que toda pessoa era para se dobrar diante da estátua que ele tinha feito. E nós vemos ali 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não prostrou diante dessa imagem, ou seja, estava em desobediência à lei do rei Nabucodonosor. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram igual Pedro, preferiu desobedecer à lei humana para obedecer à lei de Deus, ou seja, Deus já tinha determinado que somente a Deus adorarás, somente a Deus servirás, dobrar os joelhos somente diante de Deus. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você, se eles colocam alguma lei contrária à palavra de Deus, não sujeita. Importa-vos obedecer a Deus do que aos homens. Talvez se o nosso trabalho, se a nossa vida cotidiana aí, nós temos aí o patrão, ou temos aí alguma coisa superior a nós e que está passando ordens, mandamentos para nós, que seja contrário à palavra de Deus, melhor obedecer a Deus do que a eles. É isso que a palavra diz. E ali ele continua dizendo ali que as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, todas as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Então, quando nós falamos de autoridade superior, nós devemos entender o quê? Toda posição de autoridade civil, sem considerar competência, nem moralidade, racionalidade ou outra condição. Está falando de todas. Nós vemos ali que não há autoridade que não procede de Deus, ou seja, uma vez que somente ele é o governador soberano do universo, ele instituiu 4 autoridades na terra. Primeira autoridade na terra que Deus instituiu, o governo sobre todos os cidadãos. Então é dever nosso em sujeitar, em obedecer às leis aí que é passada para nós. Segundo, a igreja sobre todos os cristãos, ou seja, a igreja ela é a autoridade para os cristãos, para o povo de Deus. A palavra de Deus é autoridade. Terceiro, os pais sobre os filhos. Então o pai, automaticamente, todo aquele que é pai, ele recebe um dom por Deus de ser autoridade sobre os filhos. Ele é a autoridade que o próprio Deus deu a eles, a competência de autoridade sobre os filhos. E quarto, os senhores sobre todos os empregados. Ou seja, o nosso patrão, ele está acima de nós. Ele é a nossa autoridade. Então devemos sujeitar, devemos obedecer normas, desde que não fere a palavra de Deus. Então devemos obedecer sim, desempenhar o nosso trabalho conforme ele quer. Então, foram instituídas, ou seja, a autoridade do governo humano para recompensar o bom e reprimir o pecado em um mundo mau e caído. Nós vemos aí que por mais que as leis, tem muitas, são tendenciosas para o mal, mas ainda há muitas leis boas. É contrário o roubo, as leis são contrário ao homicídio, o ladrão que mata, o ladrão que rouba vai preso, o assassino que mata vai preso. Então as leis estão a favor do bem. Então, essas leis aí foram instituídas, Deus permitiu que eles estão no governo para reprimir o mal, para restringir o pecado num mundo caído, onde o que mais reina é o pecado, porque o mundo jaz no maligno. Vamos para o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Então, a Bíblia fala que quando nós resistimos, ou seja, não queremos estar em submissão a essas autoridades, nós estamos em desobediência com a palavra de Deus. Nós estamos o quê? Resistindo a Deus. Por quê? É um mandamento do Senhor para resistir. Então, se não resistimos a essas autoridades, então automaticamente estamos resistindo a Deus. Uma vez que toda autoridade é ordenada por Deus, a desobediência é rebeldia para com Deus. E essas pessoas que estão em desobediência às autoridades, no que diz respeito ao bem, às leis boas para o bem do cidadão, quer cristão ou quer não seja, quando estamos em oposição a isso, estamos em oposição ao Senhor. Por quê? Porque essas pessoas que resistem, elas trarão sobre si a condenação. Essa condenação aqui não está falando do lago de fogo, não está falando do inferno, ou seja, está falando do castigo da autoridade pela transgressão da lei. Então significa punição do Estado. Ou seja, a pessoa que é pega
em flagrante ali de quando bebe para dirigir, as leis decretam que ela paga a transgressão. Infligiu a lei, então vai ter que pagar. Entendeu? Então é isso que está querendo dizer. Versículo 3, vamos para o 3, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, Deus permite esses governantes, prefeitos, vereadores, pastores, pais, para o bem. Não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Mesmo os governantes mais iníquos e hereges atuam como uma repreensão ao crime. Ou seja, essas autoridades aí, não é para nós temer, desde que nós andem em obediência a elas. Você já viu uma pessoa honesta, justa, ter medo da polícia? Não, por quê? Porque ela não transgrediu nada, ela não fez nada. Agora, quando nós olhamos o ladrão, as pessoas que desobedecem à lei, elas andam com medo. Por quê? Porque deve. Porque tem medo, porque não está de acordo com as leis. Então, significa mesmo os governantes, mesmo que seja cristão, mesmo que não seja, mesmo que sejam até mesmo ateus, não creem em Deus, pelo menos eles repreendem o crime, eles não patrocinam o crime. Então, elas é para temor quando faz o mal, mas quando faz o bem não é. Queres tu não temer? Aí a Bíblia continua, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor. Ou seja, se você não quer ser repreendido, se você não quiser receber alguma sentença das autoridades, é só fazer o bem e terás louvor, ou seja, terás elogio, será um crente, será um cidadão honesto, que não infringe a lei, que anda em acordo com a lei, em acordo com a cidadania, com a sociedade. É uma pessoa que merece respeito, terá o respeito da autoridade. Então significa que o governo civil deve ser respeitado e todos temerem de violar sua lei. Faz o bem e terá o louvor. Os cidadãos obedientes à lei e pacíficos não precisam temer as autoridades. Poucos governos prejudicarão aqueles que obedecem às suas leis. Na verdade, as autoridades elogiam tais pessoas. Ou seja, quer receber elogios das autoridades? Faz o bem, respeita, desde que seja no Senhor. Então nós podemos entender que nós devemos sujeitar essas autoridades, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. É bom frisar isso aqui, senão depois você vê o vídeo talvez incompleto e não vai entender. Assim como tem um mandamento para as esposas e para os maridos, mulheres, amai os vossos maridos no Senhor. Filhos, obedeçam seus pais em tudo no Senhor. Ou seja, só é para a mulher, o filho obedecer o marido, desde que seja conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Mas se estiver em desacordo com a palavra, com a vontade, não é para submeter. Capítulo 4, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, nós vemos que as autoridades são ministras de Deus para o bem. Ao ajudar a restringir o mal e proteger a vida e os bens, Paulo tirava vantagem do papel de seus governos em promover o que é bom ao exercer os seus direitos como cidadão romano para obter justiça. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele precisou da lei, ele recorreu à justiça, às autoridades. Porque as autoridades aí, as leis que existem, seja o poder executivo, legislativo, são para o nosso bem. Nós, como cidadão, todos os cidadãos, têm direito a recorrer à justiça. Ou seja, talvez você precise de um advogado e não tem condição de pagar. A lei ordena que você consegue, seja pela prefeitura, seja por qualquer modo, conseguir um advogado, porque é lei para você. Então nós precisamos recorrer às leis quando precisar. Não é errado você
recorrer às leis. Ou seja, as leis foram instituídas para isso, para o cidadão, para você, para mim, para todos. Paulo recorreu às leis. Ele precisou lá, quando eles prendeu ele era um cidadão romano, então ele recorreu, ele buscou aquilo, o seu direito, e ele venceu, porque era direito dele. Então, ele fala ali, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Não é sem motivo que traz a espada, né? Então, ou seja, o executar a ira, não a ira de Deus, mas a punição imposta pelas autoridades civis. Quando o cidadão deve, eles têm como obrigação executar a sentença, porque eles não podem ser injustos, ou seja, se é lei, tem que cumprir a justiça. 5. É necessário que lhes estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência, ou seja, é dever do cidadão estar em obediência, em submissão, não só por causa do temor da punição, ou seja, eu não devo obedecer à lei com medo da punição. Não, é pela consciência. Ou seja, para você viver tranquilo, para você ficar tranquilo nesse mundo, desde que você esteja bem, esteja cumprindo a lei, então é para você viver nesse mundo tranquilo. É isso que está querendo dizer. Lhe esteja sujeito. É necessário que esteja sujeito. Os cristãos devem estar sujeitos às leis da nação, conquanto que essa sujeição não venha violar a palavra de Deus. Vale ressaltar. Desde que essa sujeição, desde que esses mandamentos, essas leis não estejam violando, contrário à palavra de Deus. Por causa da consciência, não só por causa da punição, mas também é um dever de consciência. Ou seja, por causa de um sentido de obrigação para com Deus e para manter uma consciência limpa diante dele, e não meramente para evitar ser punido pelas autoridades. Ou seja, quando nós obedecemos à autoridade, nós estamos obedecendo a Deus. Então, se nós estamos obedecendo a Deus, nós ficamos com a mente tranquila, suave, cumprindo o mandamento do Senhor. E quando nós não obedecemos a lei com medo ali da punição, então às vezes nós só estamos obedecendo por causa do medo da punição, não da consciência. Então é preciso ter a consciência limpa, pura, tranquila, diante das autoridades, diante de Deus, das leis. Finalizando, versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, por esse motivo, porque Deus ordena o governo humano e exige que estejamos sujeitos a ele. Então, é por esse motivo. Deus estabeleceu leis, estabeleceu governos, então nós temos que o quê? Atender às normas, às leis. Por esse motivo. Por qual motivo? Por causa do motivo que Deus ordenou. É por esse motivo. Não que as leis em si são alguma coisa, é por causa que Deus a ordenou. Por causa que Deus permitiu que eles estejam lá. Também pagais tributos. Tributos. Nesse contexto, Paulo emprega o termo num sentido o mais amplo possível para falar a respeito de todos os tipos de impostos. Jesus ensinou de maneira clara e explícita que os impostos têm que ser pagos, mesmo para o governo ímpio e pagão. Ou seja, é justo, é necessário que nós pagamos impostos. Nós usufruímos das coisas que estão aqui na terra, então nós temos que pagar. Nós não usamos a água, a luz, a energia, né? Então precisamos pagar por isso. É lei. É o certo. O próprio Jesus pagou o imposto do templo. O próprio Jesus mandou um discípulo ir lá na boca do peixe, pegar um peixe e tirar uma moeda e dar a César. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é bíblico pagar impostos. Só que pena que, por mais que essas leis estão aí para o nosso bem, eles estão cobrando altas taxas de impostos. Estão aí usurpando, às vezes, dos cidadãos. E que pena, né? Aí a Bíblia continua. Ou seja, mesmo que as leis, mesmo que o governo, quem está no trono é um governo ímpio,
mesmo assim, devemos pagar tributo. Ele também deu o exemplo de pagar voluntariamente o imposto do templo. Lá em Mateus 17, 24 ao 27, vai falar que Jesus pagou o imposto do templo. Conclusão, versículo 7. Pagai todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, é para nós pagar todos que é devido. Pagai é a tradução de uma palavra grega cujo significado é o pagamento de algo devido. Ou seja, o pagar aqui tem que ser voluntário. Não uma contribuição voluntária. Não é contribuição, é pagamento. É pagamento por algo que eu estou usufruindo, por algo que é devido, por algo que eu estou gastando, por algo que eu estou usando, usufruindo. Não é uma contribuição voluntária. E é reforçado pela palavra devido. Paga o que é devido, paga o que é certo, paga o que você usa. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Deus manda que tenhamos respeito sincero e uma atitude genuína de autoestima pelos funcionários públicos. Então, essa palavra aí vai para você que às vezes não entendia esses versículos. Deus manda nós sujeitar as autoridades, desde que esteja em acordo com a vontade de Deus, com as leis de Deus. Nisso devemos obedecer, mas caso esteja contrário à vontade de Deus, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nós vimos que Sadraque, Mesaque, Abidnego, o apóstolo Paulo, Pedro, eles preferiram obedecer ao Senhor do que às leis humanas, do que às autoridades humanas. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e um forte abraço.